Muito bom dia, prezados telespectadores da TV Cantidez. É com muita alegria que o programa Nova Era está de volta neste sábado para darmos continuidade àquele assunto, as penas futuras, a questão se estamos condenados ou não. E o programa Nova Era, que iniciou no sábado passado essa temática, hoje traz a sua segunda parte, tá? E nós estamos aqui justamente para falarmos para vocês que o programa Nova Era, ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, é o Centro de Estudos e Pesquisas Espírita. E nesse sábado, então, dando prosseguimento aí à segunda parte dessa temática, que é o Código Penal da Vida Futura, que vai responder para todos nós muitas dúvidas que você tem, que todos nós temos. Extraímos essa temática do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, no capítulo 7. E livro este, Céu e Inferno, que trata da justiça social e o espiritismo, que vem explicar, por meio de provas irrecusáveis, a existência, a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Então, hoje, dando prosseguimento a essa temática, a gente vai reciclar o que nós falamos semana passada, quando aqui nós comentamos que um administrador de uma instituição, quer dizer, o chefe de uma oficina, o escritor de um livro, o mestre de uma escola, o tema, tá? A parcela da independência para colaborar na obra divina deve retribuir a confiança espiritual, certo? A que lhes foi deferida. Os que se educam, né, e conquistam direitos naturais inerentes à personalidade deixam de obedecer de modo absoluto, e não poderia estar, certo? Porque no determinismo, tá, da evolução, porquanto estarão todos aptos a cooperar no serviço das ordenações, podendo criar as circunstâncias para a marcha ascensional de seus subordinados, ou irmãos em humanidade, no mecanismo de responsabilidade da consciência esclarecida. Então, veja a importância de sermos pessoas obedientes aos nossos progenitores, aos nossos professores, aos nossos educadores, tá? Nesse grande crescimento espiritual da humanidade. Estamos vendo aí essa grande alavanca que faz com que nós progredimos na linha do horizonte, horizontal, e na vertical, que são dois progressos distintos, mas um contribuindo para que o outro aconteça. Tá? É muito importante não esquecermos disso aí. Nesse trabalho de ordenar com Deus, o filho necessita considerar o zelo e o amor paternos, a fim de não desviar a sua tarefa do caminho reto, supondo-se senhor arbitrário de suas situações, complicando a vida da família, complicando a sua própria vida, adquirindo determinados compromissos inadiáveis, compromissos que mais cedo ou mais tarde deverão ser resgatados, por vezes bastante penosos, porquanto contrariando, tá, de maneira bastante grande e forte ao propósito dos pais que propõem a educação. Há filhos que desbaratam os talentos colocados em suas mãos, quer dizer, atiram fora, tá? É aquela parábola do filho pródigo, né? Na preguiça, no egoísmo, na vaidade ou no orgulho. Quer dizer, não valora o que os pais lhes proporcionam. Daí, aquela necessidade de concluirmos com a apologia da humanidade, salientando que o homem que atingiu certa parcela de liberdade, ele está retribuindo a confiança do Senhor, porque ele está demonstrando a obediência, está seguindo o curso das leis
que lhe foram colocadas na própria consciência. Sempre que age com a sua vontade, a sua misericórdia e, mais ainda, sábia, com sabedoria, reconhecendo que o seu esforço individual vale muito, não por ele, mas pelo amor de Deus, né? Que o protege, que o ilumina e que na edificação da sua grande obra imortal, que é a criação. Então, veja vocês aí a importância disso, de nós seguirmos o curso das leis de Deus. Se não formos assim, não tem como a gente sermos verdadeiros artesãos do nosso futuro. Somos nós que esculpimos a nossa própria imagem, a imagem do homem de bem, conforme Jesus propõe. Então, somos nós, com as nossas ações, que somos aí artesãos do nosso verdadeiro futuro. Não há como ser diferente. E não tente fazer diferente, porque não vai dar diferente. O que você fazer vai recair sobre você mesmo. É a chamada lei de causa e efeito, que nós vamos encontrar lá em Mateus capítulo 16, versículo 27. A cada um segundo as suas obras. Não é cada um segundo a sua posição socioeconômica, política e cultural. Não. Não é cada um segundo a riqueza que você possui. Não é cada um segundo a posição social, política que você se ocupa hoje. É cada um segundo as atitudes, os pensamentos, as palavras, as ações. É a cada um segundo tudo aquilo que você faz no dia a dia, meu amigo. Temos que perceber isso. O Paulo de Tarso, ele nos colocou tudo isso aí, a pronto e a hora. E aqui Mateus deixou muito claro, a cada um segundo as suas obras. Não é a posição socioeconômica, cultural e política que eu me ocupo é que fará diferença. Não. É as minhas ações é que fará diferença. Hoje e sempre. Então, é preciso pensar muito nisso que nós estamos fazendo. Porque Mateus fala nesse capítulo 7, aqui, versículo de 1 a 2, ele fala o seguinte: não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual servistes para com ele. Interessante, né? A lei de causa e efeito. Não julgueis, certo? Para não serdes julgado com a mesma medida que medides o outro. Então, com a mesma medida que eu meço alguém, eu posso trazer em mim aqui e vai ser do mesmo tamanho. Então, se você não quer ser julgado, não julgue o outro. Se você não quer ser medido, não meça o outro. Viram agora? Sereis medido com a mesma medida que medirdes o outro. É a lei de causa e efeito, promulgada por Jesus. Paulo de Tarso aos Gálatas 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, quer dizer, zombar. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. O plantio é livre. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Crede isso. O plantio ele é livre, todo mundo planta a semente que quer. Agora, ninguém planta para ninguém, certo? O que a gente planta, somos nós mesmos que vamos poder colher todo o fruto da semente plantada ontem, tá? Então, é por aí que vai funcionar essa lei divina. Toda vez que exercemos uma força moral negativa em relação ao outro, a outra pessoa, é a nós mesmos. Essa mesma força
moral, tá? Que nós exercemos contra alguém. Tá? Se eu faço uma boa ação, certo? No caso aqui está dizendo uma ação negativa, né? Em relação a outra pessoa, é a mim mesmo a reação dessa ação negativa. Agora, se eu estou aqui fazendo, exercendo uma força moral positiva em relação a outra pessoa, é a nós mesmos a reação dessa mesma força. Então, quer dizer, eu vou receber a reação dessa força moral positiva, benéfica. Então, o bem que nós fazemos ao outro é a nós mesmos, a mais ninguém. Tá? A gente temos que perceber isso no nosso dia a dia, de que tudo que eu faço para o outro é a mim mesmo. Então, eu sou de comum dizer o seguinte, eu sempre peço a Deus que retribua aos outros em dobro tudo que eles me proporcionam. Aí agora há que pensar, se agem mal em relação de mim, que terão o dobro, certamente, porque ninguém escapa essa lei, ninguém escapa, certo? Não é você, não sou eu que vou escapar dessa mesma lei de jeito nenhum. Em que direção você está caminhando, meu amigo? Bem ou mal? Qual direção que você está caminhando? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer direção te levará lá, certo? Então, nós estamos caminhando num campo enorme, tá? Aí, ó, nesse campo enorme, sem saber que direção nós estamos. Agora, é preciso termos a certeza aonde eu quero chegar, certo? Porque se eu não tiver uma determinação, qualquer direção nos levará. Então, dê direção na sua vida, tá? Não deixa de você poder fazer e seguir a trajetória do bem. Às vezes estamos contramão, tá? Não percebemos por causa do orgulho. O orgulho é a catarata do espírito. O orgulho nos cega. O orgulho nos traz uma cegueira. Então, é a catarata do espírito, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que são chagas da humanidade. Na existência corporal em que nós nos encontramos, temos várias direções a ser seguidas. Tá? Cabe a nossa escolha. Somos livres para o quê? Para a escolha, para tomar decisões. Nós temos que pensar que a tomar decisões, só que precisamos ter a certeza que direção estamos tomando e que direção é a melhor para nós. Paulo de Tarso aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23 a 25, ele fala o seguinte, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ele fala o seguinte, o que eu quero, esse eu não faço. O que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Então, acontece muito isso com a gente. Então, a vantagem da lei de causa e efeito é que temos a possibilidade de fazermos a escolha, tá? De optar. No caso da lei de ação e reação, não há escolha, certo? A consequência da ação, a reação é imediata e direta. Então, a lei de ação e reação está diretamente ligada ao princípio material, exclusivamente. Enquanto que a lei de causa e efeito, ela está ligada diretamente ao princípio espiritual que nós somos, estando nós na condição de espírito. Então, o princípio é o mesmo. Ação. Isso. Atitudes. Vai dar reações. Vai trazer consequências. Todas as nossas ações traz consequências. Agora, sobre nós, o princípio espiritual na condição de espírito, nós não aplicamos diretamente a lei de ação e reação. Nós aplicamos a lei de causa e efeito. Porque em relação a atitudes, pensamentos e palavras, essa mesma lei, ação e reação, ela sofre variáveis.
porque ela tem uma predominância sobre o princípio material, mas sobre o princípio espiritual, ela não é a reação, é o efeito, ele não é com a mesma intensidade instantaneamente. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus permite que nós possamos ressarcir o mesmo mal em muitas reencarnações sucessivas, com o mesmo grau de intensidade nos processos regeneradores. É isso que nós temos que observar, que nós temos que acompanhar nosso dia a dia. É o que diz a lei do retorno, né? É ação e reação predominam sobre a matéria. A lei de causa e efeito predomina sobre o elemento espiritual. Quando levamos uma vida sensual, materialista, uma vida viciosa, muito ligado à matéria densa, sofreremos o impacto da lei da ação e reação. Digo, mas se levarmos uma vida de abnegação, uma vida de redenção, de resignação, a lei de causa e efeito predominará sobre nós, o princípio inteligente, na condição de espírito. Estão vendo agora? É assim, quando eu levo uma vida viciosa, apegada aos bens materiais, certo? O meu perispírito é muito material, ele tem muita massa. Então, a lei de ação e reação age sobre nós, sobre o nosso perispírito. E a gente, além de passar pela dor ilusória, a gente passa pela dor realidade. Então, a gente vai sofrer o peso dessa ação, né, sobre a matéria, porque nós somos muito materialistas. Tá? Agora, se nós somos criaturas mais espiritualizadas, a gente tem que observar o seguinte, que esta lei sobre nós será a lei de causa e efeito, que é mais suave, certo? Vamos ver no desenho aqui. Esse desenho vai explicar para nós com muita propriedade. Bom, do lado esquerdo aqui da balança, tá? Que nós temos que imaginar que a justiça divina ela está explicitamente em nossa própria consciência, porque lá está escrito a lei de Deus. Do lado esquerdo, aqui é a condição de materialismo exacerbado, aonde a ação, a lei de ação e reação, predomina. Então, o peso maior será do lado esquerdo, porque a lei de ação e reação predomina sobre o princípio material diretamente, porque toda ação, tá, ela corresponde a uma reação de idêntica intensidade em sentido contrário, imediatamente. Tá? Do outro lado direito, nós temos a espiritualidade. Tá? A lei de causa e efeito. Tá? Porque cada atitude corresponde a um efeito de idêntica intensidade em sentido contrário, moderadamente, suavemente, em leves prestações, gastando muitas reencarnações para ressarcir um único débito. Então, a lei de causa e efeito, ela está ligada diretamente ao princípio espiritual que nós somos, estando nós na condição de espírito. Então, a vantagem da lei de causa e efeito é que temos a possibilidade de fazermos a escolha e optarmos por fazer ou não fazer, porque aí entra o nosso livre-arbítrio, entra o senso moral. Então, meus amigos, temos que pesar na balança da consciência, certo? Onde temos o juízo de valor, onde temos a liberdade da escolha, o senso moral, certo? Vai pesar para que lado? Do materialismo ou do espiritualismo? Se eu pesar para o lado do materialismo, eu vou sofrer, além da lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, que vai estar implícita e vai agir sobre mim. Agora, se eu tender pesadamente para o lado do espiritualismo, da espiritualidade, eu vou sofrer intensamente a lei de causa e efeito. E a lei de ação e reação será menor, porque eu terei um perispírito menos material. Eu terei uma condição mais espiritual, menos materialista. Porque para o materialista, além da lei de causa e efeito, tem a lei de ação e reação. Para o espiritualista,
tem menos a lei de ação e reação e mais a lei de causa e efeito. É essa balança aí, ó. Que lado você vai tender? Certo? Do lado esquerdo, do materialismo, ou do lado direito, do espiritualismo? Estão entendendo agora a minha explicação para fazer diferença? Isso é de fundamental importância, porque aqui nós vamos entender a justiça divina. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Viu? Isso é lei natural. Essa lei está escrita aqui na consciência. O dia que Deus nos criou, Ele nos adjetivou e nos proporcionou a lei escrita em nossa consciência, para que nós pudéssemos, ao longo da nossa trajetória evolutiva, desenvolver essa mesma lei que vocês estão vendo aí. Que a ação humana leva consequências. E leva. Não fique impune. Nada. Deus não exclui nenhum de nós. Não existe privilégio nenhum. Se você está achando que você é pastor, que você é padre, que você é espírita, pregador, e você tem privilégio, não tem não. Certo? Você tem os mesmos direitos de alguém que está agora numa condição, né, miserável, da pobreza, da miséria, da dor, do sofrimento. Se você está o quê? Na opulência, no conforto, na riqueza, é a mesma coisa. As leis é incondicional. Jesus é nosso irmão incondicional de nossas vidas. Tá? Então, o Código Penal da Vida Futura, que nós estamos falando dele para você nesse programa Nova Era, esse programa, olha, ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisa Espírita. E nós estamos nesse sábado aqui, dando continuidade para iniciarmos no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, no capítulo 7, o Código Penal da Vida Futura. Porque o Espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade privada, digamos assim, formular um código de fantasia. Não. Tá? A sua lei no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações dos fatos, pode resumir-se nos seguintes pontos. Então, não é pura invenção nossa, dos espíritos. Isso são revelações trazidas da espiritualidade maior para nos mostrar se existem as leis naturais, as leis divinas, que está escrita aqui, certo? Nós temos que obedecê-las. Sermos obedientes. E a obediência é você realmente cumprir com aquilo que está escrito na própria consciência. Então, a obediência é a concordância da razão, enquanto a resignação é a atitude de você ressignificar as ações, os pensamentos, as palavras e as ações. Então, preste bem atenção de que nós vamos entrar nesse Código Penal da Vida Futura, que são 33 itens. Nós vamos gastar muitos sábados para falarmos para vocês. Primeiro parágrafo do capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. A alma ou espírito sofre, na vida espiritual, as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou de impureza. A alma ou espírito sofre, na vida espiritual, as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal, que não aperfeiçoou, que não vivenciou do bem. Tá? O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou de impureza. Olha só. Foi interessante, né? A morte não é obrigatoriamente uma libertação espiritual. Aqui é uma nota, é uma observação. Né? A morte passa a ser uma libertação espiritual para aqueles que viveram se libertando
das garras do materialismo exacerbado. Viu agora? Então, a morte, tá? Ela não é obrigatoriamente uma libertação espiritual. Não quer dizer que o corpo morreu e você se libertou espiritualmente. Não. Absolutamente que não. Você pode se manter nas garras do materialismo. Você pode estar preso aos restos mortais, preso à riqueza que você deixou, o guarda-roupa cheio de roupas, de sapatos, de joias. Você pode estar preso à riqueza, a um ente querido, ao seu emprego, ao seu celular, certo? Ao seu carro, à sua fazenda. Então, a morte não é obrigatoriamente a libertação espiritual. A morte passa a ser uma libertação espiritual para aquele que viveu se libertando das garras do materialismo exacerbado. Aquele que desapegou, aquele que deu valor real às coisas, mas buscou, além do ter, buscou o ser que ele próprio está. Espírito. É aquele que vivenciou se desgarrando das coisas, descoisificando o pensamento, as palavras, as atitudes, a própria vida. É aquele que vive uma vida de retidão. É aquele que cumpre o Evangelho de Jesus. Esse é que vai chegar na condição espiritual, na condição de libertação. Porque a libertação começa aqui agora. Quer dizer, a felicidade não está na terra, no mundo de expiação e provas, que eu estou vivendo e vocês também estão vivendo. A felicidade é quinhão senão de espíritos elevados, de primeira ordem, lá na beatitude. Lá é que está a felicidade. Dois espíritos podem caminhar lado a lado de braços dados. Um experimenta a luz, a felicidade, a plenitude da felicidade, e o outro experimenta as trevas, a escuridão, o sofrimento, a dor. Estão vendo? Céu e inferno é um estado de consciência. Tá? Lá no livro A Gênese, a gente estuda isso. Tá? A questão do céu e do inferno. Mas no livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, no capítulo 3, a gente vai deparar de uma explicação plausível, demonstrando que céu é uma palavra que vem do latim, que quer dizer uelo, do grego koiros, quer dizer abóbada, curvatura. Lá no livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, explica que o céu e o inferno é um estado de consciência. É um estado em que você vive aqui. Um estado tranquilo, um estado de liberdade, um estado de boas ações, que você vive a felicidade relativa. Agora, se você vive uma vida sensual, materializada, viciosa, de maledicência, certo? Recalcitrante, endurecido, você terá uma consciência sofrida, de temores, de dores, de angústias, certo? E você vive um tormento, que é o chamado estado de inferno. Inferno quer dizer inferior. Viram agora? E como atitude de céu, quer dizer superior, mas não é. O céu não está lá em cima e nem o inferno lá embaixo. O céu está em nossa consciência, como um estado elevado de atitudes, pensamentos e palavras. E o inferno é um estado inferior de nossa própria consciência, voltado para as questões da coisificação, do apego material. Então, a morte não se torna uma obrigação à nossa libertação espiritual. Você quer se libertar espiritualmente? Comece agora a se libertar nessa existência que você se encontra. Então, meus amigos do Ideal Espírita, nós estamos chegando ao final desse programa Nova Era, que é uma realização da AME, e eu quero muito poder agradecer a cada um de vocês pela participação desse sábado,
prometendo voltar no próximo sábado, dar continuidade com essa temática. Código Penal da Vida do Futuro. A todos vocês, um bom dia, com muita paz, com muita luz. Até sábado que vem. Fica com Deus. Obrigado.